Então, boa noite, pessoal. Vamos dar prosseguimento aí à nossa aula, tá? Vamos compreender o momento. Eu estava confiante que a gente ia voltar presencialmente, né? Mas teve essa decisão judicial aí que nos impediu. Então, vamos continuar por aqui, tentar passar da melhor forma possível o conteúdo. A gente vai continuar nosso curso de anatomia e fisiologia. Inicialmente está vendo fisiologia e histologia. Estou colocando algumas partes, tá? A gente vai dar continuidade hoje. A gente já viu os tipos celulares, as organelas, algumas funções das organelas, e nós vamos hoje entender um pouco de tecidos do corpo, tá? Todo o organismo ele é constituído por células, como a gente viu no início da primeira aula. Essas células se agrupam e formam nossos tecidos. Aí daqui em diante os tecidos se agrupam e formam nossos órgãos e posteriormente formam o organismo, um sistema, tá? Sistema cardiovascular, sistema esquelético, enfim. Então o que a gente tem que entender de tecido é que os tecidos, pessoal, tá? É que o organismo, nosso organismo, o ser humano, o corpo humano, ele tem 4 tipos básicos de tecidos, tá? Que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. São 4 tipos básicos aí. E lembrando que dentro do tecido conjuntivo a gente tem alguns outros tecidos, tá? Que são tecidos conjuntivos, mas com outras especialidades, tipo o tecido adiposo, que é um tecido de reserva de energia, que é um tecido de proteção, que é um tecido de preservação da temperatura, tá? Entre outras funções. Deixa eu tentar passar aqui, que já deu um bug nisso. Passou. Desculpa aí, foi um bug. Mas consegui passar. Então, os tecidos do corpo humano, né? São grupamentos de células diferenciadas, harmonizadas e que atuam na realização de uma determinada função em um determinado organismo, tá, pessoal? Então, as células, elas se agrupam, tá? Mas não só o fato de se agrupar que caracteriza um tecido. Ela tem que se agrupar, porém, ela tem que ter harmonia entre si para produzir uma mesma função, tá? Então, se ela se agrupa, se harmoniza e tem a mesma função, a gente caracteriza como a formação de um tecido, tá? Então são vários tipos de tecido no corpo humano: o tecido cardíaco, muscular cardíaco, o tecido muscular esquelético, o tecido nervoso, tá? Tecido sanguíneo, entre outros. Agora deu bug direto. Então aqui, o primeiro tecido que a gente vai ver, tá? Que a gente vai classificar é o tecido epitelial, tá? O epitélio de revestimento não vascularizado tem como principais funções, tá? Então o tecido epitelial é um epitélio de revestimento. Ele não é vascularizado, ele não tem artérias nem veias, tá, pessoal? A primeira linha de tecido epitelial da gente é a epiderme, tá? Então a epiderme é um tecido epitelial, ele não tem vascularização, não tem artérias nem veias. Ele é nutrido pelo outro tecido, pelo tecido conjuntivo que vem abaixo dele, tá? Através de uma lâmina basal que a gente classifica. Então, qual a função do tecido epitelial? Proteção através da epiderme, absorção quando esse tecido epitelial
tá? Faz parte da nossa mucosa intestinal, ali no intestino. Ele tem a função de absorver. De trocas gasosas, quando esse tecido epitelial, ele é um tecido epitelial presente nos alvéolos, tá? E também tem uma especificação desse tecido epitelial, de tecido epitelial glandular. É que ele se junta para formar algumas glândulas do nosso corpo, tá? Como as glândulas sudorípicas, as glândulas sebáceas e outras glândulas aí. Então, o tecido epitelial também forma as glândulas, estruturas que fabricam no nosso corpo substâncias como hormônios, sucos digestivos, lágrima e suor, tá? Então, o tecido epitelial basicamente é esse. Qual a característica dele? Ele não é vascularizado. E a função? De proteção, de absorção e trocas gasosas, tá? Lembrando que a nossa pele, pessoal, ela é constituída pela epiderme, abaixo dela tem a derme e abaixo da derme tem a hipoderme. Só que a epiderme é de tecido epitelial. As outras duas camadas são de um outro tecido que a gente vai ver mais à frente, certo? Então aqui alguns exemplos de epitélios de revestimento, tá? Então ele está em todos os órgãos praticamente, está na pele, está no pulmão, está no intestino, tá? Está no nosso sistema respiratório. Aqui o tecido epitelial, um esquemazinho de estrutura da pele humana, tá, pessoal? Então aqui a gente vê uma estrutura de pele humana. Então aqui a gente vê uma primeira estrutura, que é a epiderme, tá? É a primeira camada de proteção, ela faz o revestimento do nosso corpo, promove uma proteção, promove um isolamento térmico, promove proteção contra bactérias, contra vírus, tá? É por isso que quando a gente tem uma lesão na pele, quando a pessoa perde a pele por alguma lesão, por uma queimadura, por exemplo, a pessoa fica propícia a infecções, tá? Porque a pele ela já protege naturalmente de bactérias e vírus, fungos e outros parasitas, certo? Abaixo da epiderme a gente tem a derme. Abaixo da derme a gente tem a hipoderme, tá? E abaixo da hipoderme a gente tem o músculo. Lembrando que a epiderme ela é de tecido epitelial, como eu falei. A derme já é tecido conjuntivo, um outro tipo de tecido, tá? Assim como a hipoderme, tecido conjuntivo, e abaixo da hipoderme tem um músculo, que já é um tecido muscular. Então nessa estrutura aqui nós temos três tipos de tecido: a epiderme, que é de tecido epitelial, a derme e a hipoderme, que são tecidos conjuntivos, e o tecido muscular propriamente dito, certo? Então, algumas características especiais do tecido epitelial é que ele forma, tá, algumas glândulas no nosso corpo. Forma as glândulas do nosso corpo. Aqui a gente tem um folículo capilar, que está introduzido aqui na derme, tá? E desse folículo capilar é da onde nascem nossos pelos, tá, pessoal? O pelinho aqui vai crescendo, ultrapassa a epiderme e vem para fora, tá? O tecido epitelial, ele constitui o que a gente chama de glândula sebácea, tá? É uma glândulazinha que fica bem no ladinho do folículo piloso. Esse folículo capilar eu chamo de folículo piloso, é uma outra nomenclatura. Todo folículo piloso tem uma glândula sebácea. Essa glândula sebácea, ela produz o que? Sebo, pessoal. Um tipo de óleo, um tipo de gordura que vai o que? Lubrificar, nutrir esse pelo aqui, tá? Vai ficar aquela oleosidade no cabelo, certo? Essa gordura que vem aqui, esse sebo vem pelo pelo, se espalha na superfície da epiderme, tá? E promove aí ele reforça a epiderme e promove uma retenção de líquido para que um isolamento, tá?
tipo um isolamento, ele ajuda a epiderme a não deixar que a gente perca muito líquido, tá? É uma das funções disso aí. E também o tecido epitelial forma nossas glândulas sudoríparas, que é onde a gente troca líquido. Quando o corpo está necessitando de se refrigerar, solta um pouco de suor no movimento, no exercício, tá? E como eu falei, essa epiderme ela não é vascularizada, tá, pessoal? Esses azulzinhos aqui não são vasos sanguíneos, tá? São nervos, são terminações nervosas. E a epiderme é muito, tá? Digamos assim, ela é muito ramificada com essas terminações nervosas, tá? Então ela não é vascularizada. Como ela não é vascularizada, como é que ela vai se nutrir? Como o nutriente chega? O nutriente chega através dessa lâmina que tem aqui, que a gente fala, tá? A lâmina basal. A derme, através da lâmina basal, joga nutriente para a epiderme e promove o crescimento. Então, basicamente é isso, tá? Então, a constituição do nosso tecido da pele é a epiderme, que é de tecido epitelial, a derme, que é de tecido conjuntivo, e a hipoderme, também de tecido conjuntivo, e chega o músculo, tá? O que importa nisso aqui clinicamente? Isso ajuda muito a gente a fazer alguns diagnósticos, tá, pessoal? A derme, por exemplo, ela já é vascularizada, bastante vascularizada, tá? E também tem muitas terminações nervosas. A hipoderme já é um tecido conjuntivo, tá? Que tem a função de isolamento térmico e de guardar energia, tá? Então, quando a gente se alimenta de muito carboidrato, por exemplo, a gente não usa toda a energia do alimento, então o nosso corpo ele guarda energia, através de lipídio, de gordura. Então ele guarda energia em umas células que a gente chama de adipócitos. Essas células aqui, ó, branquinhas, são os adipócitos. Adipócitos guardam gorduras, tá, pessoal? Então é um depósito de gorduras pra gente, tá? Então quando o corpo necessita de energia e a gente não se alimenta, ele vem no adipócito e pega essa gordura. E tem outras maneiras de tirar energia também, tá? Mas essa é uma delas. Então, o que isso aqui importa no diagnóstico, tá? Quando um paciente, um ser humano, ele sofre uma queimadura, pessoal, tá? Uma queimadura, dependendo da camada que ele danifica, a gente classifica como sendo de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. Acredito que vocês já ouviram essas especificações. Então, quando o paciente lesiona através do fogo a epiderme, somente a epiderme, essa camada aqui de tecido epitelial, a gente diz que essa queimadura é uma queimadura de primeiro grau, tá? Primeiro grau. Vou escrever aqui grau. Então essa queimadura é de primeiro grau. O que caracteriza uma queimadura que atinge somente a epiderme? A epiderme sofre uma vermelhidãozinha só que essa vermelhidão, pessoal, ela tem uma dor muito intensa. Por que ela tem uma dor muito intensa? Porque a epiderme ela não é vascularizada, porém ela tem muitas terminações nervosas, que são essas terminações aqui. Então, quando se lesiona a epiderme, ela conecta imediatamente com a célula e com o sistema nervoso, e você sente a sensação de dor muito forte, certo? E quando o paciente ele queima as duas, tá? Primeiras camadas, que é a epiderme e a derme, a gente diz que essa queimadura é uma queimadura de segundo grau, certo, pessoal? Segundo grau. Qual a característica dessa queimadura? Ela é uma queimadura que no começo se sente uma dor intensa, mas depois de um determinado tempo essa dor cessa. O paciente não sente mais dor. Sentiu no início por causa da epiderme, mas
depois de um tempo, a dor cessa. Por quê? Porque ele queima a derme todinha aqui. Lesionando a derme todinha, ele interrompe essas terminações nervosas. Então a comunicação com o sistema nervoso ela é cessada. Não há comunicação, não tem como o paciente sentir dor. Ele sente no primeiro instante e após um tempo essa dor cessa. Então, para se identificar uma queimadura de segundo grau, faz-se a pergunta ao paciente: sentiu dor quando queimou? Ele diz: senti, mas depois passou. Então você identifica que queimou as duas camadas. E quando o paciente lesiona essas camadas, tá? As 3 camadas, e às vezes até o músculo, certo, pessoal? E até o osso, a gente diz que é uma queimadura de terceiro grau. Qual a característica dessa queimadura? O paciente não sente nenhuma dor. Então, quando você vê uma pessoa completamente queimada, ela não está sentindo dor, porque ela elimina todas essas terminações nervosas aqui. E não há comunicação com o sistema nervoso, e você não vai sentir a sensação de dor. Então, espero que tenha ficado claro. E espero que vocês não estejam escutando o cachorro latir também. Então vamos continuar, tá? Deu o bug. Vou tirar o bugzinho aqui. Aí tentar passar o slide. Muito bem. A gente passa para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, como eu falei, tem alguns outros tipos de tecidos dentro do tecido conjuntivo, tá? Então o tecido conjuntivo, pessoal, é um tecido, a principal função do tecido conjuntivo é unir e sustentar os órgãos do corpo. Qual a função do tecido conjuntivo? Unir e sustentar, tá? Unir e sustentar. Então eu volto aqui. Não quer passar, que não quer, voltou. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, unir e sustentar. Está unindo aqui, tá? O músculo. Unir e sustentar. Então a principal função do tecido conjuntivo é unir e sustentar os órgãos do corpo. Esse tipo de tecido apresenta diversos grupos celulares que possuem características próprias. Então é por isso que eles se diferenciam de alguns outros tipos de tecido aí, certo? Então, o primeiro tipo de tecido conjuntivo é o que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito. É o tecido conjuntivo que faz a estruturação e nutrição dos epitélios. Estruturação e nutrição dos epitélios. Lembro no slide anterior da derme e hipoderme, que estrutura e nutre, tá? Nutre a epiderme, que é um tecido epitelial. Então, essa é uma função do tecido propriamente dito. Nutrição de epitélios, de tecido epitelial, porque eles são avascularizados, certo? O tecido adiposo, lembro lá da epiderme, da derme e do tecido adiposo, é um tipo de tecido conjuntivo, é formado pelos adipócitos, aquelas célulazinhas que eu mostrei. São células que armazenam gordura, e gordura significa energia para nós. Localiza-se abaixo da pele e se mostra desenvolvida em algumas partes do corpo, notadamente no abdômen. Também está disposta em volta de alguns órgãos. Tá? Então, o tecido adiposo, pessoal, que é uma reserva, um depósito de energia, ele está localizado abaixo da pele. Geralmente, quando a gente lesiona a pele, tem aquelas expressões do senso comum que diz: olha, apareceu a gordura. Então, é o tecido adiposo. Tá? Logo abaixo do tecido adiposo você tem o músculo. E é onde ele se concentra mais no abdômen, tá? No abdômen ele se concentra mais. Por isso que a gente fica com aquela barriguinha. Aquela barriguinha quer dizer que a pessoa guardou e está guardando muita energia, ou seja, ela está comendo muito. O corpo não está usando, então ele está estocando ali, certo?
A função desse tecido são fornecer energia para o corpo, certo? Quando o corpo tem a necessidade de energia e o ser humano e o organismo não promove, não fornece energia, ele vai lá no tecido adiposo e quebra a gordura e transforma em energia. E também essa gordura, tá? Ela serve como um isolante térmico, né, pessoal? Para manter a nossa temperatura corpórea dentro dos padrões. Então, as pessoas mais gordinhas, elas sentem menos frio, no caso, né? Proteção contra choques mecânicos também. Então, as pessoas mais gordinhas, elas têm menos chances, digamos assim, de lesionar um osso, né? Elas têm essa proteção mecânica do tecido adiposo. Então, a gente passa aqui para o tecido adiposo. Tá aqui a célulazinha do tecido adiposo, tá amarelinha aqui, ó. Tá? Uma célula normal com núcleo, complexo de Golgi, citoplasma, mitocôndria que faz a respiração celular, certo? Com uma membrana plasmática e aqui o armazenamento. Olha o tamanhão de gordura que ela guarda para nós, pensando no momento da fome, pensando no futuro, tá? Essa célula aqui, ela guarda muita gordura, são os adipócitos. Então, aqui essa célulazinha de gordura, tá? Tecido cartilaginoso, que é um tecido conjuntivo também, é um tecido não vascularizado também, só que resistente, mais flexível, forma as cartilagens do nariz, da orelha, da traqueia e está presente nas articulações da maioria dos ossos. Então, aonde se precisa, tá? Por exemplo, na cabeça dos ossos que conectam uma articulação, onde se precisa de proteção na cabeça do osso para que não encoste em outro osso, a gente tem um tecido cartilaginoso, certo, pessoal? Então, é um tecido não vascularizado e resistente, mas ele é flexível, tá? Então, no nariz a gente tem a cartilagemzinha do nariz, das orelhas, na traqueia e nas articulações. E o tecido ósseo, tá? Tecidos ósseos. Tecido ósseo são tecidos conjuntivos de maior rigidez, tá, pessoal? Então, o tecido em que as células estão bem compactadas, tá? Para promover uma maior rigidez possível. No total, nós temos 206 ossos, tá, pessoal? 206 ossos no indivíduo adulto, tá? Porque nas criancinhas a gente tem alguns ossos a mais aí que com o tempo eles se fundem, tá? A gente vai ver mais pra frente. Ossos que formam o esqueleto humano, apesar de os ossos serem rígidos, o esqueleto é flexível. Logicamente ele é rígido, porém não é aquela rigidez tipo um pedaço de madeira, ele é flexível para que quando a pessoa receba um choque, ele não receba a potência máxima do choque, não quebre, né? O objetivo do osso é não quebrar. Permitido amplos movimentos ao corpo graças à ação muscular. Então, o osso ele é conectado, tá? Ele é inserido com músculos e os músculos promovem os movimentos dos ossos. O tecido ósseo se destina essencialmente às funções de sustentação do corpo e proteção do sistema nervoso central, tá? Então, qual a função do osso? Sustentação e proteção. Protege o sistema nervoso através da caixa craniana, da medula espinhal, tá? Então, sustentação e proteção. Então aqui é uma imagem, tá, de um osso, né? Um tipo de osso. A gente vê que esse osso, tá? Ele tem uma nutrição através de veias e artérias, ele é vascularizado, é um tecido vivo, tá, pessoal? E ele também tem as conexões nervosas, tá? Os nervos se ligando aqui. E dentro desse osso a gente vê uma cavidade, que a gente chama de cavidade medular. Cavidade medular que comporta quem? A nossa medula óssea. Nossa medula óssea que a gente já viu, tá? A medula óssea vermelha aqui, que tem a função
de produzir as nossas hemáciazinhas. Lembra lá nossas células sanguíneas, as hemáciazinhas, tá? Que carregam o oxigênio, tá? Carrega o nosso oxigênio, certo? Além de produzir nossas hemácias, elas produzem também os nossos leucócitos, tá? Leucócitos, que são as nossas células brancas. Lembra das nossas células brancas? Nossas células brancasinhas, que são chamados também de glóbulos brancos, são nossas células de defesas. Aí vem o linfócito, linfócito T, o linfócito B, tá? Eosinófilo, neutrófilo, enfim, são várias células aí do sistema imunológico que é produzido na medula óssea vermelha. E esse osso, e todo osso, praticamente todo osso, tem uma camadazinha de proteção que envolve todo esse osso, tá? Uma camadazinha que a gente chama de periórteo, tá, pessoal? Chama de periórteo. Periórteo é essa camada fininha aqui que participa do crescimento, da compactação do osso, certo? Dentro do osso a gente tem duas estruturas aí, que é o osso esponjoso, que é um osso parecido com aquela pedra de vulcão que a gente usa para... Que a gente não, eu não uso esses negócios aí, que as mulheres usam para raspar o pé, né? Para afinar o pé. E o osso compacto, que é o propriamente dito, as células são mais compactas, mais duras mesmo, tá? Então a construção do nosso tecido ósseo é basicamente isso. Periórteo, tá? Periórteo, pessoal, é referente a algo que envolve por fora, tá? No coração a gente tem o pericárdio. Na musculatura abdominal nós temos o peritônio. E aqui no osso a gente tem o periórteo. Esses são revestimentos externos, tá? Quando é um revestimento interno, dentro a gente tem o endo, né? Endométrio e outras, endocárdio e outras nomenclaturas aí, dependendo do tecido e do órgão. Então aqui a gente tem o nosso tecido cartilaginoso, tá? Que ele se apresenta nas articulações aqui nas cabeças dos ossos que vão se articular, tá? De vários ossos. Na traqueia aqui, olha, tudo em azulzinho, tudo cartilagem. Nas orelhas e nas narinas aqui, certo? E nos brônquios extrapulmonares e intrapulmonares também eles estão lá, certo? E aqui o nosso esqueletozinho, tá, pessoal? Esqueleto completo que a gente vai desmembrar ele todo aí para estudar, desde a cabeça, tronco, membros, tá? Membros superiores, a gente vai ver um por um na medida do possível, o crânio, as costelas, o sacro, tá? Enfim, os membros inferiores. A gente vai ver isso aí nos próximos slides. Então, vamos dar continuidade. Tecido sanguíneo, que é um tipo de tecido conjuntivo também, tá, pessoal? Constitui o sangue, que é o tecido líquido, né? Como eu já falei, já frisei anteriormente. Então, nosso sangue é composto pelos glóbulos vermelhinhos aqui, que são nossas hemácias, tá? Que transportam o nosso oxigênio, nossas hemáciazinhas vermelhinhas, que através da hemoglobina transportam o oxigêniozinho, tá? Para os tecidos, certo? E os glóbulos brancos, tá? Que são os nossos leucócitos, que são nossas células de defesa, tá? Vou tentar desenhar aqui um linfócitozinho, mais ou menos assim, ó, azulzinho. Então é um linfócito que atua na proteção contra os vírus, que eu mostrei para vocês, certo? E as plaquetas, que atuam na coagulação.
são plaquetinhas que circulam no sangue, que quando percebem uma lesão na pele, elas vêm, tá? Elas vêm na lesãozinha e fazem uma portinha aqui, digamos assim, uma rede, tá? Uma cascata de coagulação para evitar que aconteça o extravasamento de sangue para fora. Então a plaqueta, ela impede, tá? Ela impede o extravasamento de sangue, certo? Tem uma cascata de coagulação que envolve muitos mecanismos aí, tá? Ela coagula o sangue coagulado tapa o ferimento e interrompe a saída do sangue. Por isso quando o paciente vai fazer cirurgia, tem que ser feito o exame de plaquetas, tá? Para saber se as plaquetas estão no nível adequado, para que quando a cirurgia, a incisão for feita, a plaqueta ajudar no processo de coagulação e não deixar a pessoa sofrer hemorragia, certo? E tem umas substâncias intercelular do tecido sanguíneo que a gente chama de plasma, tá, pessoal? O plasma é constituído principalmente por água, por nutrientes, sais minerais, anticorpos, vitaminas, íons, hormônios e produtos de excreção, tá? Então, o plasma sanguíneo que a gente chama é constituído do tecido sanguíneo, glóbulos vermelhos, através das hemácias, glóbulos brancos com os leucócitos, plaqueta e plasma, tá, pessoal? Esse é o nosso tecido sanguíneo. Função do glóbulo vermelho: transporte de oxigênio, tá? Transporte de oxigênio. Tem poucos glóbulos vermelhos. O que transporta oxigênio é a hemoglobina que está dentro da hemácia do glóbulo vermelho. Tem pouco glóbulo vermelho, tem pouco oxigênio, anemia, a pessoa fica cansada e fraca, tá? Os glóbulos brancos são nossas células de defesa. Tem algum invasor, parasita, seja fungo, bactéria, então esses caras aqui vão para cima. E as plaquetas que fazem a coagulação, e o plasma, que são substâncias intercelular, que carrega sais minerais, anticorpos, vitaminas e íons, tá? Classificação dos tecidos musculares. Então a gente chega no tecido muscular, tá? São tecidos que possuem células alongadas, fibras